Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está literalmente debaixo dos nossos pés: a degradação do solo. É um processo que acontece em silêncio, sabe? Mas as consequências dele são enormes para o nosso planeta. Parece meio dramático, né? Mas essa pergunta é exatamente o ponto central do que a gente vai conversar hoje. Vamos entender como é que isso acontece e o que isso quer dizer para todo mundo. Então, bora investigar. Ok, para começar, vamos entender o que exatamente é essa tal de degradação do solo. Porque, olha, não é só sobre terra seca e rachada, não. O conceito é bem mais amplo. Resumindo, a degradação rola quando o ambiente é alterado de um jeito ruim, e aí ele perde o equilíbrio, as suas funções naturais. Pensa assim, é como se um ecossistema estivesse perdendo a saúde, a vitalidade, sabe? E o mais doido é que, mesmo sendo um problemão super complexo, um dos gatilhos mais fortes para isso tudo começar é uma coisa super simples, uma gota de chuva. Parece mentira, né? Mas o impacto contínuo dessas gotinhas num solo que está desprotegido é o que dá o start para um dos tipos mais visíveis de degradação, a erosão. Agora a gente vai ver como essa ação, que parece tão pequena, de uma gota de chuva, pode acabar causando mudanças gigantescas na paisagem. É um verdadeiro efeito dominó mesmo. O mais impressionante aqui é a progressão, a escalada do problema. Começa com a tal da erosão laminar, que é quase invisível, sabe? Uma lavagem bem superficial do solo. Mas se a gente não cuida, a água começa a formar sulcos, que são pequenos canais. Depois, esses sulcos vão crescendo, se aprofundando e viram ravinas. E no estágio final, o mais grave de todos, temos as vossorocas, que são basicamente rasgos enormes na terra. Tá, essa é a grande questão, né? Para onde vai toda essa terra, essa rocha que foi arrancada? Porque assim, ela não evapora, não some, esse material todo é levado para algum outro lugar e lá ele cria um outro tipo de problema. E o destino é esse aqui, o assoreamento. Basicamente, toda aquela terra, areia e argila vai parar no fundo dos rios, dos lagos, das represas. O resultado? O leito do rio vai subindo e ele fica cada vez mais raso. E as consequências disso são bem sérias. Se o rio fica mais raso, o risco de enchente aumenta pra caramba. Os hábitats dos bichos que vivem na água são destruídos, a navegação fica mais difícil, às vezes até impossível, ou seja, muda todo o funcionamento natural do rio, é uma perda de biodiversidade na certa, é um efeito cascata de problemas. Mas olha, o estrago não é só esse físico que a gente consegue ver. Às vezes o problema é invisível, ele é químico. Até agora a gente falou do solo sendo levado embora, né? Mas a degradação também pode acontecer num nível molecular, alterando toda a química que permite a vida ali. Então vamos entrar agora nessa parte química da história. Esses problemas são mais discretos, não dá para ver como uma vossoroca, mas são igualmente perigosos para a produtividade da terra e para a saúde do ecossistema todo. Um dos grandes problemas químicos é a salinização. Pensa num solo que acumula tanto, mas tanto sal que ele se torna tóxico para as plantas. A maioria simplesmente não consegue crescer ali. E embora isso possa acontecer de forma natural, muitas vezes são as práticas de irrigação erradas que aceleram esse processo e deixam a terra completamente improdutiva. E aí tem a questão do pH. Sabe o pH da piscina? O solo também tem o seu. E ele precisa estar equilibrado. Se o solo fica muito ácido, ele pode liberar toxinas que matam as plantas e os micro-organismos. Por outro lado, se ele fica muito alcalino, os nutrientes essenciais ficam travados e as plantas não conseguem se alimentar direito. Nos dois casos, a produtividade agrícola vai lá para baixo. E existe um ponto ideal, uma faixa de pH perfeita. Para a maioria das plantas, é um pH um pouquinho ácido, ali entre 6,0 e 6,5. É nessa faixa que os nutrientes ficam mais disponíveis para elas. Se sair daí, para qualquer um dos lados, a coisa complica e a produtividade despenca. Ok, então a gente já viu que o solo pode ser levado pela água e pode ter sua química toda bagunçada. A pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente conserta isso? Tem solução? A resposta é que sim, tem, mas é bem mais complicado do que parece. E é sobre essas soluções que a gente vai falar agora. Existem duas abordagens principais para lidar com áreas degradadas, e a diferença entre elas é importantíssima. E a diferença é crítica. Vamos lá. Recuperar uma área é fazer com que ela volte a ser funcional, não degradada. Ela pode até ficar diferente do que era antes, mas volta a ter uma função. Já restaurar é outra coisa. A meta aqui é fazer a área voltar a ser o mais próximo possível do seu estado original natural. E essa diferença é fundamental,
Porque muitas vezes só tratar o sintoma não resolve nada. É como tomar remédio para dor de cabeça sem investigar o que está causando a dor, sabe? E o Rio Tietê é um baita exemplo disso. Gastou-se rios de dinheiro, literalmente, dragando o rio. Ou seja, tirando o excesso de sedimento do fundo. Só que isso é tratar o sintoma. Como a causa do problema, a erosão que trazia toda essa terra para o rio, não foi controlada na fonte, o que aconteceu? O rio assoreou de novo. Foi uma lição muito cara sobre a importância de atacar a causa e não só a consequência. E isso nos deixa com essa questão para pensar. Diante de uma área degradada, a escolha é nossa. A gente vai só buscar uma forma de torná-la útil de novo? Ou vamos nos esforçar para devolver a integridade dela para que ela seja plena outra vez? A resposta que dermos a essa pergunta vai definir as paisagens do nosso futuro. Valeu pela companhia e até a próxima!